E eu saí do monte alegre, feliz, né, louvando esse louvor. Eu senti vontade de louvar Ele, para que através desse louvor o Senhor também alcance vidas nessa manhã. Porque quem tem promessa de Deus não morre, né? Mesibofete, né? Onde esse louvor fala aqui a respeito dele. Ele estava na terra de Lodebar, né? Com seus pés ali quebrados, né? E ele estava lá, na terra do esquecimento. Mas na hora certa o rei mandou chamar, né? Para que ele se apresentasse e se assentasse à mesa juntamente com o rei. E é assim na minha e na sua vida, né? Que a gente não venha desistir e nem ficar desanimado, achar que já é o fim, por causa às vezes que as coisas não estão às vezes cooperando, né, para o bem, né? Porque muitas vezes acontecem os imprevistos no meio da caminhada, né? E a pessoa ali às vezes pensa que chegou ao fim, mas não chegou, né? Porque assim aconteceu com Mesibofete. 5 anos de idade, ali teve uma perseguição, aonde ali sua ama foi fugir com ele para impedir que ele morresse, né, diante daquelas batalhas. E ali, fugindo, ali Mesibofete cai de cima da carroça e quebra o seu pé e fica coxo, né? E naquele tempo sabia que as pessoas que eram paralíticos, que era coxo, ali já ficava ali como uma pessoa que não servia mais para nada, né? Então ia para a terra de Lodebar, né? Só esperar mesmo chegar a hora, até mesmo a vez de morrer, porque não via outra saída, outra solução, né? Mas quando o rei Davi tomou posse do reinado, ele pergunta ali para Ziba, né? E é o que o Senhor pergunta para nós também: Ziba, ainda tem alguém, né, da família de Saul? Só que nós não somos Ziba, né? Nós somos o servo de Deus, porque já tomamos posse do chamado, agora estamos na mesa do rei, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas se tem alguém que ainda está na terra de Lodebar, que se achegue, né, à mesa do rei. E ali o rei Davi, ele pergunta para Ziba: Ziba, ainda tem alguém ainda da família de Saul? E Ziba, achando que Davi já ia mandar a exterminar, né, com o restante da família, ele fala: tem sim, tem o Ziba que está lá na terra de Lodebar, é coxo dos seus pés e tá lá. Aí o rei Davi foi e mandou que Ziba fosse chamar o Mesibosete para que ele viesse até ele. E ali imediato ele foi chamar, e quando ele chamou, ali a carruagem ali que o rei mandou, né, para que ele viesse, já estava lá e ele veio. E chegando ali diante ali do rei Davi, né, o rei Davi mandou que ele se assentasse à mesa, que ele comesse juntamente com a sua família. Então foi um momento de honra na vida de Mesibosete. Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? O rei Davi honrou ele, porque o rei Davi tinha uma aliança com Jonathan, né, que era o filho do rei Saul. Né, eles tinham uma aliança, que se um deles partisse primeiro, aleluia, Jesus, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus, né? Que o outro cuidasse, né, da sua descendência. E Davi, lembrando desse voto, Davi mandou chamar alguém ainda da família do rei Saul, e era Jonathan, né, que ainda era Mesibosete ainda, que estava com vida, e foi chamado para ser honrado. E o rei Davi ainda falou ainda para Ziba: agora, Ziba, pega as terras que pertencem a Mesibosete e entrega para ele, né, a herança dele, porque o Ziba estava se apossando da herança de Mesibosete, né? Então aquilo que era dele, o rei fez com que voltasse para a mão do Mesibosete, né? Então às vezes tem os impostores que tá ali usufruindo ali do que é do servo de Deus por direito, né? Mas quando Deus ordena, a bênção, ela é transferida, né, para a vida daquele que realmente é o dono da herança. Aleluia. E que nessa manhã Deus venha estar fazendo transferência, né, aquilo que é nosso por direito, que o Senhor venha estar transferindo para nossas vidas, para que a gente tome posse, aleluia, daquilo que é nosso. Amém? Glória a Deus. Então eu vou louvar mais o Senhor, que você venha estar meditando, né, na letra do louvor,
Aleluia, Jesus, glória a Deus, porque o rei manda te chamar, amém? Eu não sei aonde você está, se você está passando por um momento difícil, né? Mas o Senhor, Ele está contigo, né? Assim como Ele está comigo. Aleluia, Jesus, glória a Deus, e o Senhor, Ele vai nos honrar. Então, vou louvar esse louvor mais uma vez. Disseram que eu não ia conseguir. Em nome de Jesus. Não pode não, gravar live não, né? A live não fica gravada, eu não sabia. Aleluia, Jesus, glória a Deus, mas que Deus venha estar abençoando. Que o Qualai não vem de novo, né, Qualai? Cancelar nossa live por isso. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo é o Senhor, Deus de poder e glória. Eu vou louvar a Deus com o louvor da harpa. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou louvar o louvor do Mardoqueu. Aleluia. É tremendo quando o homem faz questão. A palavra de Deus diz que nenhuma ferramenta forjada prevalecerá contra a vida do ungido, do escolhido do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E sabemos que o inimigo, ele arma o tempo todo contra a vida dos servos de Deus. Quero agradecer a Deus aí pelos presentes que estão enviando. Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? E que Deus venha estar te recompensando, né? E te abençoando a cada dia, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não estou nem vendo os comentários aqui, porque a Bruninha vai responder nos comentários, mas todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mateus, olha, tô vendo ali, Mateus. Aleluia, seja bem-vindo, né? Toma posse do que o Senhor tem para a tua vida, né? E meu pai foi aleluia, Jesus, glória a Deus, tá? Como eu tava falando aqui a respeito das armadilhas, né? O inimigo, ele arma muita cilada contra a vida dos servos de Deus, mas Deus, ele quebra as armadilhas do inimigo. Deus quebra as espadas do inimigo. E Deus está quebrando, né, as armas forjadas contra nossas vidas nessa manhã. Né? E o Senhor, ele vai nos abençoar a cada dia, nos honrar. Assim como eu falei a respeito de Mefibosete, foi honrado pelo rei. Aqui também, mais um, né, o qual foi honrado pelo rei, que foi Mardoqueu, né? Armaram contra Mardoqueu, mas o rei também honrou Mardoqueu, né? Então, assim, o Senhor tem honra para nossas vidas, né? Que a gente venha permanecer firme, mesmo diante, às vezes, ali das provações, né? Mas que a gente venha permanecer firme, porque vai chegar a hora da virada. E o teu inimigo vai anunciar a tua vitória, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então permaneça firme no Senhor, né? Que o Senhor pode mudar a história. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Sabemos que temos batalha, né? Mas depois das batalhas, depois das provações, é que vem a vitória. É como esse aí de Mardoqueu mesmo. Eu gosto de falar. Mardoqueu era ali uma pessoa que vivia na porta do palácio, né? Ele era um judeu, qual estava ali na porta do palácio, porque Esther, sua sobrinha, estava do lado de dentro do palácio e ele não podia entrar. E ele vivia na porta do palácio ali o tempo todo, né? Observando, né, o que acontecia. Né? E ali ele passava as informações para Esther, sua sobrinha. E Esther foi agraciada pelo rei, né? Como a gente já sabe dessa palavra, né? O qual o rei, quando o rei Assuero foi procurar uma outra moça, né? Para substituir a rainha, qual ali tinha ouvido ali uma separação, e o rei mandou cartas, né? Para que as moças da circunvizinhança elas comparecessem ali no palácio, para que o rei escolhesse uma, né, para que fosse ali a sua escolhida, né, e casasse com o rei. Então ali Esther foi uma das que se compareceu, né, diante ali do palácio ali, e o rei Assuero, logo assim, quando viu as moças, né, ele já olhou para Esther, já se agraciou de Esther,
né? Porque Esther era uma moça bela, formosa, né? As outras também eram, mas Esther tinha o que as outras não tinham, que era a presença do Espírito Santo, né? Sobre a vida dela. E Esther foi agraciada pelo rei e foi a escolhida do rei. E chegou uma hora que o Amã, ele armou a cilada ali contra a vida do Mardoqueu, porque o Mardoqueu, ele não se rendeu diante dele, não se prostrou diante dele, porque o servo de Deus só se prostra diante de Deus. E ali ele se esfureceu, né? Porque Mardoqueu não se curvou diante do homem, que é de Amã. E Amã ficou esfurecido, porque ele já tinha tudo o que ele queria. Ele era honrado pelo rei, né? Tanto que o anel do rei já estava com ele ali. Se ele fizesse ali um edito ali e selasse ali com aquele anel, já não podia mais revogar, voltar atrás, porque era como se o rei tivesse assinado, e a assinatura do rei naquele tempo não podia voltar atrás, né? Então ali ele começou ali a se esfurecer, porque ele tinha tudo, mas o Mardoqueu não tinha se prostrado diante dele. E ali ele começou já a conspirar, né? E já catou conselho ali com seus amigos para fazer uma forca para enforcar Mardoqueu. E Mardoqueu, sabendo disso, ele levou ao conhecimento de Esther. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa manhã, né? E que Deus possa estar falando no meu e no seu coração. Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, né? Tem algo para tratar conosco. E ali, Esther, sabendo do que estava acontecendo, né? Ela falou que não podia, porque o Mardoqueu falou. Amã está conspirando contra o nosso povo, já fez carta, já espalhou, já tem um decreto, né, que vai matar, né, os judeus, né, porque ele estava irado. E ali Esther falou que não podia fazer nada. E Mardoqueu falou: faça alguma coisa por nós, porque se tu não fizer, Deus, ele vai enviar. Irmão, ó, eu tô sentindo aqui a presença de Deus, os arrepios. Deus vai enviar Escápio de alguma forma, de algum lado, e vai nos defender. Mas a tua cabeça, essa perecerá. E Esther não achando outra saída, porque Mardoqueu falou: para uma ocasião como essa, foi que Deus te colocou dentro desse palácio. E ali a Esther falou: então, já que não tem outra saída, então vamos orar. 3 dias de jejum e oração pela minha vida, porque eu vou me apresentar diante do rei. Mas primeiro, convoca o povo que está do lado de fora do palácio, e eu vou convocar os que estão aqui do lado de dentro, né, que era o povo ali que estava ali do lado dela, para descer na presença de Deus, 3 dias de jejum e oração. E assim fizeram. E Esther, passando os 3 dias, Esther se vestiu com suas vestes reais e foi até o pátio do jardim e dava de frente à janela, o qual ficava o rei sentado no seu trono. E de lá o rei olhando, ele vê Esther. E ali ele levanta o cetro de ouro. E quando ele levanta o cetro de ouro, Esther vai e toca na ponta do cetro. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Né? E Esther foi agraciada pelo rei mais uma vez. E ali o rei pergunta para Esther: minha rainha Esther, o que queres que eu te faça? Fala para mim qual é o teu pedido, e eu te darei até a metade do meu reino. E Esther fala para o rei: rei, se eu achei graça diante de ti, né, eu peço, né, que vá comigo a um banquete. Vou fazer dois banquetes, 2 dias, e aí vai ao banquete, né, e leva Amã contigo. E ali o rei logo já falou que ia, se prontificou e falou para Amã que era para Amã ir também. E ali Esther foi preparar o banquete para o rei. E o Amã já começou ali já preparar a forca, né? E aí no primeiro dia do banquete, Esther não expôs diante do rei o que ela queria. No segundo dia, aí ele tornou a pedir para ela de novo, para ela expor, né, o que ela queria que ele fizesse. Porque para a rainha se apresentar diante do rei, tinha que ter um motivo muito forte, né? Porque sabemos que naquele tempo, pessoa alguma se apresentava diante do rei sem ser convidado ou sem anunciar 30 dias antes, né? E a rainha Esther, ela precisava muito, né, falar com o rei, e ela teve
essa estratégia. Não chegou diretamente diante do rei, mas ela foi para o jardim, aonde deu acesso ao rei, e o rei, vendo Esther, ele muito se alegrou, se agraciou e levantou aquele cetro de ouro, o qual Esther tocou nele, né? Porque se ele não tivesse se agradado de Esther, não tivesse gostado, né, Esther poderia sair dali morta, né? Porque é assim que acontecia naquele tempo. Quando alguém chegava diante do rei sem ser convidado ou sem anunciar, né, se o rei não gostasse, passava a espada, né, e descia a cabeça. Mas Esther foi agraciada. Então, ali no segundo dia ali do banquete ali, o rei pergunta para Esther. E Esther, ela expõe, né, o pedido dela, né, que era pedindo a clemência pelo povo dela, porque o povo dela já estava ameaçado de morte, tanto o povo dela como ela também. E ali o rei se indignou e se levantou e perguntou: quem é esse malvado que quer tirar a vida da minha rainha Esther? E ali o rei levanta e vai para o jardim. E quando o rei vai para o jardim, Amã, ele se prostra aos pés de Esther, e ali ele começa a pedir misericórdia, para que Esther tivesse misericórdia dele. E Esther, ela não colocou a mão, né? Mas ela deixou, né, que ele fosse punido pelo que ele tinha feito, né? Porque aí ela falou para o rei que era Amã, né? Então, ali já pegaram Amã e já levaram Amã e colocaram ele na mesma forca o qual ele tinha feito para enforcar Mardoqueu. E teve uma grande virada. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Flávia, aleluia, Jesus, glória a Deus. Que Jesus te conceda graça a cada dia, né? E teve uma grande virada ali na vida de Esther. Aleluia. Você é uma agraciada de Deus. Aleluia, Flávia. Presença de Deus que é real, né? E o Senhor tem achado graça na minha e na tua vida, assim como ele tem achado graça em Esther. E ali Esther foi honrada, né? Porque o decreto de morte que estava sobre a vida dela ali, sobre a vida do povo dela, ali foi cancelado naquele momento. Então teve a virada que, em vez da morte, eles foram honrados, né? Deus honrou eles tremendamente, arrancou o anel que estava no dedo de Amã, colocou no dedo de Mardoqueu e colocou, né, ali a casa que era dele também. O rei deu para Mardoqueu morar, e Mardoqueu, ele foi anunciado, né? Como diz lá no louvor, o próprio Amã foi anunciar a vitória de Mardoqueu. Porque quando ele falou, tira tuas vestes, dá para ele, tua coroa, põe nele. Aí o rei falou, então faça isso com Mardoqueu. E ali ele teve que ir, puxando ali naquele animal ali com Mardoqueu em cima e anunciando a vitória de Mardoqueu por todas as cidades para que todos vissem. E é assim que Deus faz. Quando tem a virada, aqueles que projetavam contra a tua vida, eles vão ter que anunciar a tua vitória, o que Deus tem feito na tua vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? E foi isso. Então, o Mardoqueu, ele foi honrado por Deus, né? Pelo rei e por Deus, né? Porque primeiramente Esther desceu na presença de Deus para poder ir até o rei interceder pelo povo dela. Então, se nós temos alguma causa o qual a gente quer ter vitória, vamos descer na presença de Deus e vamos expor para Deus, né, o qual às vezes o nosso problema que a gente está passando, né, para que Deus possa entrar e revogar as nossas causas e nos dar a vitória, para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? E Deus, ele muda a história, só a gente crer, confiar no Senhor e buscar, né? Porque a palavra de Deus diz, quem pede, abre-se-vos a porta. Pedi, pedi, vos dá. Batei, batei, abre-se-vos-á. Né? E quem espera, alcança. Né? Então, que a gente venha bater na porta do céu, né? Com as nossas orações, com os nossos louvores, né? Para a gente receber graça de Deus, né? E Deus abençoar nossas vidas e mudar a nossa história. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o Senhor, ele pode revogar nossas causas diante daqueles que às vezes nos humilha, nos critica, né? Quando nós descemos na presença de Deus,
choramos na presença de Deus, Deus ele entra e ele faz o milagre acontecer, da forma que ele quer. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Né? Que a gente venha estar sempre diante da presença do nosso Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu lembrei foi de Ana agora. Aleluia. Conhecemos a história de Ana também, né? A história de Ana ali, Ana, ela era muito criticada. Aqui foi mais uma virada, né? Que teve. Deus está falando de virada nessa manhã. Que nós possamos crer na virada e tomar posse. Ana também era uma mulher ali que ela era muito perseguida por Penina. Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? E ela era muito criticada, porque era Ana e Penina, a mulher de um marido só. E ali a Penina tinha filhos e Ana não tinha, porque a madre de Ana era cerrada, então ela era estéril. E ali ela vivia sendo criticada por Ana. E Ana todo ano tinha um filho, e Penina todo ano tinha um filho, e Ana não tinha. Mas Ana desceu na presença de Deus. Ela não foi revidar, né, com a sua rival, mas ela foi para a presença de Deus, expor suas causas, orar, né, e clamar ao Senhor por um filho. E Deus ouviu a oração de Ana, e Deus curou Ana, e Deus concedeu filhos para Ana. Não só um filho, mas eu acho que foi 5 filhos, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então Ana desceu na presença de Deus em oração, né, buscando a face de Deus, e os tempos foram se passando e Ana descendo na presença de Deus. Até que um dia a Ana estava embriagada da presença de Deus, porque ela chorava tanto, orava tanto, que já não dava mais nem para ouvir a sua voz, né? De tanta, eu acho que angústia, que ela tinha seu coração angustiado, que a palavra de Deus diz que ela era amargurada de coração. Mas ela desceu na presença de Deus e um dia ela ficou embriagada da presença de Deus. Deus visitou Ana. E ali o profeta, ali, o sacerdote Eli chegando, vendo Ana embriagada, ele confundiu como se fosse bebidas fortes. E ela falou: não, meu Senhor, eu não bebo bebida forte alguma. E aí ele conheceu que era o Espírito Santo que estava sobre a vida dela. E ele falou: que Deus conceda a petição do teu coração, mulher. E naquela hora ali, ela foi envolvida pelo Espírito Santo, já foi para a sua casa. E poucos dias Ana estava grávida, porque Deus curou aquela esterilidade o qual tinha sobre a vida de Ana. E Ana foi a mãe de um grande profeta de Deus, o Samuel, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Profeta Samuel, a gente sabe a história dele, né? Que quando ele falava, né, Deus assinava, né? Porque ele falava o que vinha de Deus, o que Deus mandava que ele falasse. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ali, Ana concedeu a luz, né? E o nome de Deus foi glorificado. Aleluia. E assim nas nossas vidas. Que a gente venha sempre levar nossas causas ao Senhor. E Deus entra, né? E revoga a nossa causa para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que Deus venha estar dando vitória. E tá te honrando a cada dia. Não sei qual é a causa, né? Não sei qual é às vezes a cura que você precisa sobre a sua vida, mas que o Senhor possa estar entrando com cura, que o Senhor possa estar entrando com providência e operando milagres e prodígios. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu vou louvar mais um louvor aqui da harpa, eu vou louvar o 17, que eu gosto muito desse louvor. Aleluia, Deus. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doce pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor.
Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido da brisa ao lago, da árvore o carpito de doce amor. Me falam sentidos, me acordem do céu, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, oh, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? Então é isso, a hora que a gente passa, né, diante de Deus ali, buscando a presença de Deus, Deus ele desfaz as trevas. Aleluia, Jesus, glória a Deus, santo é o Senhor Deus de poder e glória. É porque sabemos que às vezes tem os dias maus, né, os dias às vezes são sombrios, mas quando a gente está na presença de Deus, clamando a Deus, Deus ele repreende, né, toda nuvem contrária das nuvens negras, né, todo o poder das trevas são repreendidos contra as nossas vidas. E Deus ele guarda, né, a nossa vida e guarda os nossos também, por amor a nós. É igual com Esther, por amor à vida de Esther, que Esther desceu na presença de Deus, Deus poupou a vida dela, a vida de Mardoqueu e a vida de todos os judeus. Amém? Então vamos ficar firmes na presença de Deus, saber que o Senhor, ele tem, né, um chamado sobre as nossas vidas, e o chamado de Deus, ele é individual, né, para que a gente possa se colocar na posição e através da nossa vida, Deus alcançar os nossos com salvação. Amém? Aleluia, Jesus. E eu sou grata a Deus, né, e eu já falo também, né, que eu já canto o hino da vitória, né, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Como eu sempre testemunho, né? Eu vim lá do Maranhão, nasci, me criei, casei lá no Maranhão, tive 3 filhos, o primeiro casamento não deu certo, né? Eu era muito até criticada mesmo por causa que ele me criticava, porque não gostava de mim por causa das outras, né? Então ali foi uma batalha muito grande, mas eu ainda não conhecia Deus, ainda não servia a Deus, né? Vim embora aqui para o Goiás, aonde o Senhor me trouxe para cá. Foi assim uma mudança de repente, porque quando Deus quer fazer, ele faz de repente. E aqui eu aceitei Jesus, terminei de criar meus filhos, casei novamente casei com o homem de Deus, aleluia, porque Deus preparou para mim. E aí estamos aí fazendo a obra do Senhor, né? Com a dupla Guerreiros de Cristo, qual o Senhor nos concedeu essa graça, né, para que o nome de Deus seja glorificado. Então o Senhor mudou minha história. Eu costumo dizer que ele mudou minha história da água para o vinho, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus, porque quando Deus quer transformar, para ele não tem causa impossível, né? Ele transforma mesmo, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, Jesus. E que a gente possa cada dia tomar posse do que o Senhor tem para nossas vidas, crer no Senhor, né, e saber que o melhor está por vir. Aleluia. Lembrei agora dessa palavra também, né? Aleluia. Que fala a respeito que Jesus, ele foi convidado para um casamento. E os discípulos de Jesus também foram convidados. E nesse casamento estava Maria, a mãe de Jesus, ali ajudando ali, eu creio que servir, né? E naquele tempo lá as festas demoravam uma semana. E o vinho não podia acabar, porque se acabasse seria vergonha para os noivos. E ali o pessoal já tinha tomado muito vinho, né? E ali o vinho acabou, chegou a hora que o vinho acabou. E Maria, sabendo que o vinho tinha acabado, foi até Jesus e falou para Jesus que não tinha mais vinho. E Jesus falou: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aí Maria só fala ali para os discípulos ali: faça o que ele mandar.
E ali Jesus falou, pegue essas calhas, né? Porque as calhas estavam do lado de fora, as calhas qual era usada, né? Para lavar ali as mãos ali dos sacerdotes. Jesus fala, pega essas calhas e enche de água. E era muita água porque as calhas eram grandes. Glória a Deus, aleluia. E ali eles começaram a jogar água nas calhas ali e encheram as calhas tudo. Quando as calhas já estavam todas cheias, ali Jesus vai lá e transforma ali aquela água ali em vinho. E ali manda que eles levam para o mestre Sala para que eles provem daquele vinho. Que quando ele provou do vinho, ele se surpreendeu e falou para o noivo. Todos os noivos servem o melhor vinho primeiro e deixam o inferior por último. E você serviu primeiro o inferior e o melhor vinho você deixou por último. Mas ele não sabia que o melhor vinho foi Jesus que tinha feito, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, assim, o melhor está por vir, né? Às vezes a gente chega assim no momento assim que pensa que acabou, né? Igual eu comecei falando no começo, né? Mefibosete estava na terra de Lodebar, para ele já tinha acabado, porque estava com seus pés quebrados, não tinha mais o que fazer. Estava esperando, creio que só a hora de morrer. Mas o rei mandou chamar para sentar à mesa do rei. Igual eu estava falando aqui a respeito aqui do Mardoqueu. Mardoqueu também já estava ali, uma forca preparada, só esperando terminar ali aquele banquete para ele ir lá e enforcar Mardoqueu. Mas Deus fez a virada e honrou Mardoqueu, e quem morreu foi quem preparou a forca. E aqui no vinho, o melhor vinho veio por último, né? E Deus, ele surpreendeu a todos, né? Porque o inferior sempre deixava por último, né? Ele servia sempre o melhor e deixava o inferior por último, que era quando o pessoal já tinha bebido muito mesmo ali, aí botava ali o inferior, que eles iam beber ali normal ali, como se não tivesse substituído o vinho pelo outro, né? Mas quando Jesus vai lá fez ali a transformação da água para o vinho, né? Da água ele transformou em vinho. Mestre Sala, quando tomou, se surpreendeu. Todos noivos deixam o vinho inferior por último. Sempre serve o melhor. E você serviu primeiro o inferior e o melhor deixou para depois, né? Porque o melhor foi o que Jesus preparou. Então, o melhor para nossas vidas, né, é o que Jesus prepara, né? E eu creio que o melhor de Deus, né, está por vir sobre as nossas vidas. Não é porque às vezes a gente está no estado, né, muitas vezes a pessoa está no estado assim, às vezes de escassez, né? Está no estado igual José, estava dentro do poço, né? E nunca tinha, né? Para José ali estava o fim do José também. Porque José estava no fundo do poço, né? Ali tinha sido jogado para morrer, né? Mas Deus fez com que eles tirassem José, transferissem José para o Egito, mesmo que fosse transportado como escravo, né? Lá José foi trabalhar, tudo que José colocava sua mão ele prosperava, né? Mas José ali sempre ali tinha as armadilhas ali contra José, né? José foi perseguido pelos seus irmãos, chegando lá no Egito, estava sendo perseguido ali pela mulher do Potifar, né? O qual ela conspirou também contra José. José foi lançado na prisão, né? Mas dentro daquela prisão Deus também estava com José, assim como está comigo, está com você. E ali Deus foi trabalhando na vida de José. E José também ele foi mandado chamar pelo rei. É profético. Aí 3 histórias aqui a respeito de rei. Foi chamado também pelo rei para ir para o palácio discernir o sonho do rei, né? Porque o rei também estava sendo perturbado por causa de um sonho que ele não sabia discernir. Nenhum dos seus ali servos, aquelas pessoas lá que colocavam lá cartas, búzios, baralhos, e tudo de adivinhação lá, nenhum conseguiu convencer o rei que o sonho dele estava certo. E ele, sabendo que José, né, estava lá na prisão, mas ele sabia, ele tinha o dom de discernimento, e o que ele falasse, né, era certo, mandou chamar José. E José se compareceu diante do rei, e José discerniu o sonho do rei, né, que sabemos que é o sonho
né, a respeito das 7 vacas gordas comendo as 7 vacas magras comendo as 7 vacas gordas, e era as 7 espigas cheias e as 7 magras. E as magras também, as xoxas também, devorava as cheias, né? Então, era Deus falando ali a respeito da escassez. Era 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, né? E José discerniu, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus, e Deus deu discernimento para ele, e o rei se convenceu que estava certo, e o rei mandou que ele fizesse igual Deus ordenou que fizesse. Era um depósito bem grande, né? Que era para plantar bastante legume na terra, porque era para a colheita ser bem grande. Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? Então, que a gente venha estar plantando a nossa semente, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente colhe o que a gente planta. A gente colhe o que a gente planta, né? Então, que a gente venha colher, plantar coisas boas para que a gente também possa colher coisas boas. E ali eles começaram a lançar legumes sobre a terra. Plantaram mesmo, o rei falou: ó, José, aqui quem vai comandar é você. Aqui você só está abaixo de mim porque eu sou o rei, mas as outras coisas aí, o que você ordenar é para o povo fazer. E assim foi feito, glória a Deus. E ali José mandou o povo plantar na terra, semente na terra, e encher a terra de semente. E ali fizeram ali um depósito bem grande, né, que era para poder colher e guardar. Era para ali depositar ali aquela semente, os legumes. Porque ia ter escassez sobre o Egito. Sobre o Egito não. Ia ter uma escassez lá sobre as outras terras lá. O qual as outras vizinhanças, eles iam no Egito procurar alimento para comprar. Porque só lá que ia ter. Porque Deus estava mandando eles se prepararem. E ali chegou o tempo da colheita, né? E eles colheram bastante legumes, alimento, né, e encheram ali aquele depósito de alimento. E quando chegou o tempo dos 7 anos das vacas magras, eles estavam preparados com alimento no depósito, porque Deus falou que era para eles fazerem o plantio e guardarem, porque ia chegar o tempo da vaca magra, né, da escassez. E ali, quando faltou alimento, né, nas outras vizinhanças, nas outras terras, eles foram até o Egito, porque ficaram sabendo que lá tinha, né, alimento, né, para vender, e eles foram. Tanto que o povo também de José, uma outra virada aqui, ó, glória a Deus. Tanto que o povo de José, os irmãos de José, que lançaram José no poço para morrer, depois venderam José como escravo para o Egito, e falaram que o José tinha morrido, que os bichos tinham comido. Tomaram a túnica de José, né? E ali eles foram também atrás de alimento, né? E ali, quando eles chegam lá, eles não conheceram José, mas José conheceu eles. E aí José foi e falou com eles, né? Perguntou pelos pais dele, falou que era ele, que era José, o irmão deles, e aí esclareceu ali a história. E aí eles falaram que o pai deles estava lá ainda estava com vida, e José foi e segurou o Benjamim. Agora eu seguro o Benjamim aqui, vocês vão, mas ele fica, porque eu quero meu pai aqui também, para ele saber da verdade. E assim fizeram. Quando chegaram lá, não tiveram como eles mentir, né, que Benjamim tinha ido para outro lugar, tiveram que falar a verdade. Aí falaram que José estava vivo, né, era o governador do Egito, né, e que tinha segurado Benjamim lá para que o seu pai fosse até lá, né, porque ele queria ver seu pai também. E José perdoou todos eles, né? E aí o pai dele foi, Jacó, e lá ele viu José também, né? E José liberou seu irmão para que fosse embora também. E a promessa de Deus sobre a vida de José, ela se cumpriu, né? Porque os seus irmãos, que projetaram mal contra ele, tiveram que se curvar diante dele, como ele tinha sonhado no sonho dele, né? Dos feixes qual se curvavam diante do dele. Então é assim, né? Então, se Deus tem promessa nas nossas vidas, que a gente venha ficar firme, mesmo passando pelas lutas, pelas provações, mas vai chegar a hora da honra. Amém? Então, agradeço a Deus pela mais essa oportunidade, pela sua companhia. Eu não estou falando nos comentários aqui, porque eu não estou nem conseguindo ver, porque eu nem sei ver direito mesmo aqui, estou aprendendo agora, né? Mas, aqueles que têm entrado, que venham estar firme no Senhor, né? E venham estar no propósito, né?
plantar semente, porque quando a gente planta, a gente colhe. Então, assim, aqui é uma semente que eu estou plantando, a semente do Evangelho, para que ela venha dar frutos Glória para a o Deus. reino do céu. Amém? E fica todos na santa paz do Senhor e que Deus te conceda graça, Amém. te Glória a conceda Deus. saúde a cada dia, te conceda vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Fica Deus. todos na santa paz do Senhor. E até a Amém. próxima, em nome de Jesus. E agora não sei desligar.